Você já conhece a história de Débora? Quem foi Débora? Uma juíza sábia, uma conselheira, acima de tudo, uma profetisa. Vamos essa noite conhecer um pouco melhor a história dela, o contexto dela. Enquanto vocês vão chegando, vamos prestar atenção na letra desse louvor. Que vai ter um momento do nosso estudo que a gente vai voltar diretamente para ele. Cadê meu celular? Vou chamar agora o pessoal, as meninas, as minhas preciosas, lá da comunidade Lapidando Mulheres. Cadê? Vão chegando, boa noite. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos. Se eu me humilhar diante do teu altar, tu inclinarás o teu ouvido ao meu clamor. De centro do teu ventre, em toda a vida, sem jamais te conhecer. Boa noite, princesas preciosas, amadas do Senhor. A Carol já tá aqui, a Amanda, a Esmerinda. Deixa eu diminuir aqui o volume. O áudio tá bom? Vocês podem me dizer se o áudio tá bom? Abri os olhos do meu coração. Digam pra mim se o áudio tá bom. E vamos ouvir esse refrão mais uma vez, pra você voltar seu coração pra isso. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida, sem jamais te conhecer, onde minha Tô mandando aviãozinho agora. Eu te convido a mandar aviãozinho para pelo menos 5 mulheres. Pelo menos 5 mulheres. Eu conto com a sua generosidade para que a gente desfrute desse momento juntos, com pelo menos mais 5 mulheres que você vai convidar. Meu marido já está na live, me chamando de maravilhosa e perfeita. Obrigada, meu amor. Ele que me ajuda quando eu tô aqui. Ele que fica com o Miguel, caso o Miguel não esteja dormindo. Ele que põe a Catarina para dormir quando ela não foi dormir ainda. Ele que põe o celular dele para gravar enquanto eu fico com o meu iPhone aqui e o outro telefone aqui tocando louvor. Aqui é um trabalho em equipe. Mas nem sempre foi assim. Nem da minha parte, nem da parte dele. Estamos amadurecendo juntos. Isso é um processo. E é possível para qualquer um, tá? Se alguém me dissesse, anos atrás, que o meu casamento seria no nível que ele é hoje, eu ia falar, não é nada. É nada. Você não conhece meu marido? Alguém já falou isso? Alguém que tá aqui já falou isso? Você não conhece meu marido. Você não faz ideia de como ele é. Nunca. Ele nunca. Ele que termina de fazer o bolo. Eu comecei a fazer um bolinho de banana antes de entrar na live. E ele tá lá finalizando o bolo. Então, eu esqueci de colocar a legenda na live. Então eu vou colocar aqui. Ah, não dá.
Desperta, Débora. Esqueci, quando eu esqueço de colocar a legenda, aí não dá certo. Porque aí eu não consigo editar quando eu tô desse telefone. Deixa eu ver se eu consigo editar do outro, como se eu fosse... Mas, oxe, não. Meninas, tá tudo bem com vocês? Da onde vocês falam? Tem uns rostinhos novos aqui que eu não conheço. De onde vocês falam? De onde vocês falam? Me falem de onde vocês falam. Eu não consigo abrir a live aqui para eu poder colocar. Tem nada não. Vai ser o que podemos fazer. Vamos trabalhar com o que temos e vamos começar o conteúdo. Mas eu queria que vocês me dissessem. O Instagram não tá avisando que eu tô ao vivo, ó. Eu tô do meu outro perfil aqui, olhando, e eu não tô me vendo. Eu tenho que me procurar para então colocar. Uma pena. Então me ajudem, ó. Sabrina fala de Brasília. Olha. Deixa eu ver os nomezinhos. A Karina é de Minas Gerais? Ela já me falou isso algumas 3, 4 vezes. Eu esqueci. A Gislaine esteve na nossa live de terça-feira, se eu não me engano. Foi a primeira vez dela, ela já está aqui de novo. Seja bem-vinda. A Leônia está aqui, eu acho que é a primeira vez, Leônia. É a primeira vez? De onde você fala? Quero dizer que eu estou muito satisfeita, muito feliz e honrada com a presença de vocês. Podem ter certeza que eu vou honrar o tempo de vocês aqui, que vai fazer valer a pena. E eu fiz uma oração antes da gente começar essa live, como eu sempre faço em todas. Porque eu estudo a palavra, eu me preparo para estar aqui, mas muitas coisas são ditas no momento da live que eu não planejo, que eu não anotei para falar. Então, às vezes, é uma palavra, é uma frase, é uma história que eu conto, é um trecho de alguma coisa que vai te conectar, que vai te trazer uma chave diferente. Então, eu peço que você use ao máximo da sua concentração para não se perder nas distrações que o celular tem. A notificação do seu WhatsApp, a vontade de sair da live e continuar rolando o dedo porque você já está viciada nisso. Você tem noção que você está viciada em rolar a tela? Viciada em ficar passando stories? Você está viciada. Então, para mim, é uma dificuldade muito grande manter a sua atenção aqui comigo, mas eu tenho certeza que você vai ficar, que você vai passar por isso. Se você puder soltar um pouquinho seu telefone, solta aí, pra você não ficar tentada a sair da live. Mas, antes de soltar o telefone, encaminha essa live para mais 5 pessoas. Só 5 ou 50. Você pode escolher. O que você prefere? Mandar para mais 5 ou para mais 50? Educação positiva. Então, vamos lá. Vamos começar. As meninas estão chegando e eu prometi para mim mesma que eu não vou demorar mais que 1 hora para fazer essas lives, porque elas estão ficando muito extensas. Então, existe uma grande possibilidade, e eu vou descobrir isso nos primeiros minutos de conteúdo, existe uma grande possibilidade de eu dividir esse conteúdo em 2 lives. Nesta quinta e na quinta que vem. E eu te garanto que vai valer a pena você estar aqui hoje e na quinta que vem. E não vai adiantar você vir na quinta que vem sem ter visto hoje. E também, se você ver só hoje, vai ficar sem o conteúdo principal que é da quinta que vem, entendeu? Então, confia em mim, confia no processo, se mantenha atenta e interajam comigo, porque eu não sei se você sabe, mas eu tô num fuso horário diferente, são 11h18, eu tô com sono, eu tô cansada, amanhã eu acordo cedo e eu não falo isso assim na posição de vítima, e sim pra dizer pra vocês que é muito importante pra mim estar aqui cumprindo esse horário de Brasília, que eu sei que é melhor pra vocês do que o meu horário daqui. Então, me ajudem, me motivem, vamos trocar essa energia curtindo a live, subindo coraçãozinho aí agora, igual tá subindo coraçãozinho aí agora, ó. Sobe coraçãozinho, sobe foguinho, compartilha, fala aí no chat, faz perguntas sobre o conteúdo. Você tá com a Bíblia? Pronto, ó, me responde aqui no chat se você tá com a Bíblia. Se você tiver como pegar a sua Bíblia, vai ser mais proveitoso ainda, que você vai ler, você não vai ficar só ouvindo. E quando a gente acessa vários canais durante a absorção de um conteúdo,
quando a gente usa a audição, quando a gente usa a fala, quando a gente usa a caneta para escrever, para fazer anotação, quando a gente lê o conteúdo escrito. Cada uma dessas ferramentas vão fazendo a gente internalizar melhor o conteúdo. Então, se você tiver condições de fazer anotações, faça. Se você tiver condições de estar com a sua Bíblia, pegue ela. Mas não usa a Bíblia do celular, porque você não consegue abrir os dois ao mesmo tempo, a live e a Bíblia, entendeu? Então, fica aqui, segura comigo e vamos ficar até... nesse momento temos 8 pessoas na live. E pra mim é motivo de grande alegria. Minha mãe, inclusive, que acabou de entrar agora. Oi, mãe, boa noite, tô com saudade. Te amo muito. Então, vamos começar. Qual que é... vamos só pra falar pra vocês. Toda quinta-feira, às 19 horas, eu tô aqui. Às vezes às 19, às vezes às 20, às vezes às 19h30, mas eu aviso antes qual horário. Eu vou tentar fazer agora toda vez 19 horas. E o que acontece aqui quinta-feira às 19 horas pra quem tá chegando agora? Quinta-feira às 19 horas a gente faz um estudo bíblico de alguma mulher da Bíblia. Nós já fizemos de Eva, mulher de Provérbios, Sara, Ruth, Abigail, Betseba, Raabe, que foi a semana passada. Nossa, um foi um melhor que o outro, mas Abigail, Betseba, Ruth, Raabe, cada um eu fui sentindo uma unção nova diferente, um mover diferente, um conteúdo mais transformador. A cada live que passa, a cada semana que passa, eu vou sendo transformada através da palavra. Eu vou tendo novos insights, então a minha vontade é de passar todos eles para vocês. Eu faço o estudo e venho trazer aqui, e a gente tem a comunidade Lapidando Mulheres. Se você ainda não faz parte, entra nela pelo link da bio. O link da bio vai te direcionar para a nossa comunidade, onde lá a gente concentra essas informações do estudo bíblico. E também a gente fala de casamento, a gente fala dos nossos sonhos, a gente fala dos nossos desafios, desertos, superações. Eu estimulo bastante a troca de conteúdo, de testemunhos, para que a gente dê força umas para as outras. E hoje, inclusive, eu fiz uma pergunta lá no grupo que me deixou... Boa noite, Kedma! Linda, maravilhosa. Eu tenho um probleminha aqui. Se eu ficar lendo o chat, corre o risco de eu não conseguir concluir o conteúdo. Mas eu quero que vocês falem no chat, que aí eu vou ler. O que eu não posso é responder. Entendeu? Eu vou responder assim que eu conseguir falar. Enquanto eu estiver falando no conteúdo, aí eu tô lendo e eu posso até falar alguma coisa do que eu tô lendo. Mas se eu for te responder, eu fujo totalmente. Então, me ajudem nisso aí também. Entendam. E aí, voltando lá no grupo, eu fiz uma pergunta. Vou até abrir para ver se eu acho aqui. Eu fiz a pergunta do seguinte: você se considera, você sabe o que é? Cadê? Você é uma profeta? A pergunta que eu fiz no grupo é: você é uma profeta? E as opções que eu dei: sou sim, e sei exatamente a responsabilidade disso. Aí eu quero que você que tá no chat, que você coloque as opções, tá? Você é uma profeta? Opção 1. Sou sim, e sei exatamente a responsabilidade disso. Opção 2. Eu acredito que sim. Mas será que eu sou mesmo? Fica a dúvida. Agora que eu perguntei desse jeito, tô na dúvida. Opção 3. Eu não tenho esse dom. E opção 4. Eu não sei o que é ser profeta. E aí eu tive até o momento 4 votos em sim, eu sei o que é ser profeta. 10 votos na dúvida. Eu acredito que sim, mas será que eu sou? 4 votos em não tenho esse dom. E 2 votos em eu não sei o que é ser uma profeta. E ao longo desse estudo sobre Débora, eu quero esclarecer para você quem pode ser profeta, o peso da palavra de um profeta, como ativar esse dom e por que ele é importante na sua vida. Por que você precisa ter conhecimento acerca dele, tá? Eu quero deixar isso bem claro para você. Por isso que eu preciso que você fique aqui até o final, porque é o seguinte, em Coríntios, 1 Coríntios 14:1, Paulo diz: sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia.
Isso é bíblico, isso é um chamado, isso é uma ordem. Isso é, se está na palavra, se Paulo disse que é assim que é para fazer, a gente precisa buscar ser assim. Mas às vezes a gente acha que um profeta, que o dom da profecia é algo muito distante, a gente não sabe nem por onde começar. Então isso acaba deixando a gente assim, mais distante de cumprir aquilo que está na palavra, pela falta do conhecimento. E eu quero te esclarecer essas questões. Então, fica aqui comigo, que eu vou começar agora pela... quem tá com a Bíblia aberta, perdeu não, tô começando agora, Eclésia, tô começando agora o conteúdo mesmo. Falei do que a gente conversou lá no grupo sobre profeta, profecia, e vou começar agora. Eu quero começar lendo em Juízes, capítulo 4, versículo 4. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Em outras versões que eu li mais cedo, está escrito Débora, profetisa, mulher de Lapidote. Como tem versões diferentes, eu não quero trazer aqui a ordem de importância, que eu vi algumas pregações dando esse direcionamento. Primeiro ela era profeta, depois ela era esposa. Eu não quero dar atenção a isso justamente por ter versões diferentes. Tem algumas versões que ela é primeiro esposa de Lapidote e outras versões que primeiro ela é profetisa. Então, isso não vai entrar no mérito do estudo nesse caso. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo desta palmeira. Em outras versões está escrito tamareira. E os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ponto. Quero ler só esse versículo por enquanto. Versículo 4 a 5. Aqui a gente está falando de Débora, que era esposa de Lapidote, mulher de Lapidote e profetisa. Ela era a juíza daquele tempo. Que tempo? Vamos entrar nessa história. Que tempo é esse? Aqui o contexto é o seguinte. Moisés tirou o povo do Egito, morreu, passou o bastão para Josué. Aí a gente fez a live de Raabe semana passada, em que mostrava como que Josué estava tomando Canaã. Canaã é como se fosse um país, uma região muito grande, ou um estado, e aí ele ia enfrentando as cidades. E o estudo de Raabe é sobre Jericó, que ele toma e aniquila todos a cidade. E a ordem de Deus era que todos cananitas, todos os povos de Canaã fossem aniquilados, para que eles tomassem a terra para si, o povo de Israel. E aí, tem uma passagem em Josué, um capítulo, um livro antes, no versículo 17, que diz o seguinte: a região montanhosa será de vocês. Embora seja uma floresta, vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta, pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Essa foi uma promessa do Senhor. Foi o Senhor que disse. Deixa eu ver aqui. Então Josué disse aos descendentes de Efraim: de fato, vocês são muito fortes, vocês não terão nenhuma parte. É, isso mesmo. A região, vou ler novamente. A região montanhosa é Josué 17, 18. A região montanhosa será de vocês, embora seja uma floresta. Vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta, pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Aqui é o seguinte, aqui mostra que existe uma aliança. Aquela terra seria toda, de ponta a ponta. Toda a região montanhosa seria dos israelitas. E aí eles ficaram nessa questão de que eles fizeram a meia parte. Era para eles aniquilarem todo mundo. Tal como eles fizeram em Jericó, que eu não trouxe esse estudo para cá,
dentro do contexto de Raabe, mas quando eles tomaram Jericó, Deus deu a ordem de que era para retirar uma parte e não levar ninguém. E se eu não me engano, eles levaram pessoas e coisas que o Senhor não tinha permitido, e eles sofreram as consequências disso. Então, os israelitas estavam sempre, o povo judeu estava sempre em desobediência nesse tempo de tomar Canaã. E todo momento em que eles estavam em desobediência desde que saíram do Egito, porque foi por isso que eles demoraram 40 anos no deserto. 40 anos murmurando, 40 anos andando em círculo, 40 anos por quê? Por causa de desobediência. Deus mandava fazer de um jeito, e eles queriam fazer do jeito deles. Eles faziam meio do jeito de Deus e meio do jeito deles. Então eles sofriam as consequências. Foi dada uma ordem a Moisés que o testemunho e o poder do Senhor deveria ser ensinado de geração em geração. E com o passar do tempo, isso foi deixando de ser feito. Logo, eles começaram a se perder, fizeram amizade com quem era para ter sido aniquilado, expulso, ou seja, os povos pagãos que moravam em Canaã. E com o passar do tempo, eles foram começando a flertar com esse povo, flertar com os deuses desse povo, fazer amizade demais com esse povo, que não era para ter sido feito. Então, começa daí. Começa aí o erro desse contexto que eu quero trazer para vocês. Deixa eu ver o que eu anotei. Era para os israelitas terem aniquilado todo o povo. Fizeram com que... a ordem dada... Calma aí, gente. Como punição pela desobediência, o Senhor entregou o povo nas mãos do rei de Canaã. Aonde que está isso? No capítulo 4, versículo 1. Depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso, o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, o rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. Então, esse era o contexto. Vinha uma sucessão de pecados, de erros, que era para eles fazerem do jeito que o Senhor falava, e eles faziam de outro jeito, e aí eles sofriam as consequências com choro e ranger de dentes. E naquela época não tinham reis. Naquela época, está escrito aqui no capítulo 2 de Juízes, o seguinte: o Senhor lhes dava um líder, e esse líder ajudava o povo. Enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Então, apesar de não terem rei, tinha sempre alguém, uma liderança forte. O profeta Samuel, ele foi um desses juízes. Débora foi uma dessas juízas. Foi uma juíza, e eu acho que foi a única juíza mulher deste tempo. Durante esse tempo que ficou sem rei nenhum. Tanto que o primeiro rei foi Saul. E aí eu fiz a contextualização disso na live de Abigail. Que eu expliquei sobre Saul, sobre Davi e tudo. Então, naquele tempo, eram os juízes. Era um juiz por período. Enquanto esse juiz vivia, Deus ungia, passava esse bastão da autoridade. Então, tinha que ser uma pessoa sábia, tinha que ser uma pessoa com autoridade, tinha que ser uma pessoa que tinha credibilidade, que sabia ser uma pessoa conselheira. E, nesse contexto, foi uma mulher. De tantos homens, Deus escolheu uma mulher. E me intrigou de certa forma, porque Débora, está escrito o seguinte: Débora, mulher de Lapidote, ou seja, era uma mulher casada. E aí tem duas vertentes teológicas. Lapidote significa tocha, chama. E muitos nomes naquela época não era de fato o nome da pessoa, mas como aquilo ficou conhecido, como ela ficou conhecida. Por exemplo, na live de Abigail, ela tinha o esposo dela chamado Nabal. Nabal significa tolo. Tolo, ninguém vai colocar o nome do filho de tolo. Faz sentido? Não faz sentido. Então a gente entende que tem vários nomes nesses contextos históricos da Bíblia que não são de fato o nome da pessoa de nascimento, de registro, e sim como ela ficou conhecida. Como é que chamavam ela quando se referiam a ela. Não era exatamente, especificamente o nome. E Lapidote significa tocha, significa chama. Então tem uma corrente teológica que diz que Lapidote poderia ser o próprio Espírito Santo.
e ela era reconhecida por ser casada com o Espírito Santo. Então a gente não sabe se esse homem de fato era um homem. Tem uma corrente teológica que fala que é sim, que ela era casada com um homem, e tem outra corrente teológica que fala que ela era casada com o Espírito Santo. Tamanha sabedoria, tamanha luz do Espírito Santo que vinha sobre ela, tamanha estratégia que ela tinha, discernimento espiritual, o dom da profecia e tudo mais. Então, eu acredito que isso não faz diferença para nós, para esse estudo, mas é uma curiosidade interessante de se saber. Quero saber aqui, quem está na live agora, se você já conhece a história de Débora. Se você já ouviu alguma ministração, se tem alguma coisa que te chamou a atenção, que te marcou na ministração de Débora. E se foi alguém conhecido, tipo, eu vi uma ministração do pastor Cláudio, ou eu vi na igreja que eu frequento, que eu congrego, eu fiz um estudo bíblico das mulheres, enfim. Me fala aqui se você já fez algum estudo bíblico, ou já ouviu pelo menos uma ministração de Débora. Que eu quero saber aqui se alguém sabe, eu não. Então vamos lá. Por que fiquei na dúvida se ela era casada mesmo ou não? Porque dentre tantas pessoas, Deus, num contexto de guerra principalmente, a gente vai ver mais pra frente que é um contexto de guerra, Deus levanta uma mulher. Por que ele não levantou o marido dela, o próprio Lapidote? Então, me faz pensar que faz sentido essa corrente teológica de Lapidote ser o próprio Espírito Santo. E ela ter sido reconhecida com o passar dos anos, e aí nas histórias, na hora de passar pra frente, as pessoas começaram a achar que era o marido dela, que era o nome de alguém. Entende? Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas não tem nenhuma comprovação, é só a título de curiosidade. A pregação da Thalita eu vi também. A pregação da Thalita, ficou muito boa. Gostei bastante. Mas ela não falou algumas coisas que eu vou falar aqui. Eu vou falar algumas coisas que ela não falou porque é assim. Cada uma tem a sua... Cada estudo vai te trazer uma versão diferente. E eu já vou abrir aqui bem rasgado para vocês. Nossa, Juana, como é que você tem, né, esse dom de estudar e de interpretar e de falar? Gente, é o seguinte, eu faço a leitura do texto, entendo quase nada, igual você, juro. Eu olho, leio, falo o que isso significa, mas meu Deus, aí eu vou ver uma pregação, escrevo lá a passagem bíblica que eu quero estudar, vejo uma pregação, aí eu vejo a pregação, leio a Bíblia, e aí eu já tenho um entendimento novo a partir daquela pregação. Mas aquela é só uma pregação. Eu sei que tem várias. Aí eu pego as mais visualizadas. Eu assisto pelo menos 4. Acho que de todos os estudos que eu fiz até agora... não teve nenhuma que foram 3. Todas foram no mínimo 4 pregações de pessoas diferentes. E cada uma delas vai fazer uma fala diferente. Cada uma delas vai ter um tipo de percepção, um tipo de abordagem. E a minha vai ter um pouquinho de cada, e a minha abordagem, a minha percepção, o meu complemento, que eu começo a ter a partir do estudo, quando eu tenho mais clareza. Então, assim, eu não estou trazendo para você algo que, veio a luz, o Espírito Santo me discerniu tudo, ou então, eu tenho esse conhecimento. Não, tanto que eu falei para todo mundo lá na comunidade, gente, eu estou estudando essas mulheres junto com vocês. Toda semana eu aprendo sobre uma mulher. Eu nunca tinha ouvido falar de Débora, eu nunca tinha ouvido falar de Raabe. Qual foi a outra? Abigail, eu também nunca tinha ouvido falar. E eu, a cada semana, me prostro a estudar uma delas. Tá? Então, é possível qualquer pessoa. Só que aí, quando eu venho aqui e te trago esse conteúdo, eu já tô te economizando pelo menos 5 horas de estudo. Porque eu fiz essas 5 horas de estudo, consolidei, e eu vou trazer aqui pra você mastigadinho. Ó que beleza, gente. Com contexto, com conclusão, com o antes e o depois daquela história. E principalmente, eu trago aqui pra gente não apenas o estudo, mas a reflexão desse estudo com os dias de hoje. Como que a gente usa aquela história para que a gente traga para os dias atuais, para os nossos desafios, para as nossas guerras. E Débora era uma mulher de guerra. Débora era uma mulher de guerra. A gente falou o seguinte, sobre a mulher que Deus quer
que eu seja. Já ouvi todas e ela fala sobre as mulheres de todas as Bíblias. É verdade, fica aí a indicação para você. Olha no YouTube, a pastora Thalita Pereira, ela tem tem uma parte lá, tem uma série só de mulheres da Bíblia. Muito bom. Ficou bem bacana mesmo. Vale a pena. Então vamos lá, vamos continuar. Continuando o contexto. Débora ela dava os conselhos dela na tamareira ou na palmeira, dependendo da versão. Considerando que naquela época tinham tendas. Não eram as coisas que eram ao ar livre. E aí tá escrito aqui, ó. Na região montanhosa de Efraim, Débora sentava-se debaixo da tamareira e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinaom, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftalim, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel está lhe dando esta ordem. Escolha 10.000 homens das tribos de Naftalim e Zebulon e os leve ao monte Tabor. Acabei de ver que eu pulei a primeira parte do contexto. Vamos voltar. Débora. Capítulo 4, versículo 1. Eu fui lá pro 4 já. É versículo 1. De novo. Depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. O povo pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade. Presta atenção nessa parte, ó. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Harosete Hagojim. Jabim, presta atenção que é essa parte aqui, ó. Jabim tinha 900 carros de ferro. E durante 20 anos ele maltratou o povo de Israel sem dó nem piedade. Então o povo de Israel clamou ao Senhor, pediu socorro para serem libertos disso. Vamos falar disso antes de falar de Débora. Esse era o contexto ali. 20 anos o povo sendo oprimido pelo rei de Canaã, aquele povo que tinha um arsenal de guerra, um arsenal pesadíssimo. Os carros de guerra eram a mais temida das armas, os carros de ferro eram as mais temidas armas, as mais tecnológicas. Eles tinham 900 carros de ferro, ou seja, eles eram fortes, era um rei forte. E Jabim significa inteligência. Era um rei astuto, era um rei inteligente. E aí, passando 20 anos sendo cruelmente oprimido, está escrito aqui, ó. Durante 20 anos, o rei Jabim, esse rei de Canaã, maltratou o povo de Israel. Sem dó nem piedade, tá nessa versão. Em outra versão está escrito cruelmente. Oprimiu cruelmente o povo de Israel. Oprimiu. Gente, vamos falar disso aqui agora. Quando eu falo para trazer para os dias de hoje. Quem é o povo de Deus? Sou eu? É você. Minha linguagem é 100% cristã, é voltada para mulheres cristãs. Hoje, a minha forma de cumprir o ID é indo falar com você, mulher cristã, que está adormecida, que ainda não foi ativada, que ainda não está vivendo os dons do Espírito. Esse é o meu chamado aqui, falar com mulheres cristãs para trazerem elas de volta. É através do casamento dela, que acabou a crise no casamento dela, trazê-la de volta para o centro, para o alto. Essa é a minha missão. Essa é a forma que eu trabalho. E aí aqui está falando o seguinte: os israelitas clamaram ao Senhor. Não são outros povos, não é um povo pagão, não é quem não acredita em Deus, não são os ateus. É o povo de Deus.
O povo de Deus clamou, porque tinha 20 anos que eles estavam vivendo aquilo, sendo fortemente oprimidos, cruelmente oprimidos por um rei. O cenário era de pânico. Eu fui estudar mais sobre isso, o cenário era de pânico. Ninguém estava feliz, ninguém estava salvo, ninguém estava tranquilo. O momento era de pânico. Olha só, eu até postei no Insta hoje qual que era o... deixa eu abrir aqui. Só para contextualizar aqui para vocês. Israel houvera sido uma nação santa, separada para Deus, dependendo unicamente do poder de Deus. Sem temor a coisa alguma, Deus falava, vai, pode passar o Mar Vermelho, abriu o Mar Vermelho, pode tomar essa cidade. Eles, sem armamento, sem artilharia, sem povo suficiente, sem homem suficiente, eles iam lá e conseguiam tomar a cidade. Eles faziam a muralha, eles fizeram a muralha de Jericó cair só dando voltinha e orando. Então, assim, Deus era o suficiente para aquele povo. Deus escolheu, por isso que fala que Israel é um povo prometido. E eles viviam em desobediência. Mesmo Deus mostrando todo o seu poder, eles viviam em desobediência. As cidades estavam cheias de riso, as crianças estavam brincando, os líderes e pastores eram sensíveis ao coração de Deus. Mas Deus vendeu Israel à escravidão devido à cobiça e às concessões. Durante 20 anos de escravidão, Israel bajulou como covarde porque 900 carros de ferro cananeus corriam de um lado para o outro sobre as suas estradas. Nenhum israelita podia andar seguro nas ruas. As crianças viviam com medo. A guerra estava à porta, porque haviam recorrido a novos deuses. Haviam recorrido a novos deuses. Esse era o cenário daquele momento. Era um cenário que não agradava o coração de Deus. E aí eu te pergunto, o que isso tem a ver com hoje? Deus já mostrou todo o seu poder. Deus vem mostrando todo o seu poder desde a fundação do mundo. E nós, o povo escolhido dele, tem sofrido, tem pecado, tem contrariado. Sabendo que está fazendo errado, a gente continua fazendo. Você sabe que você não pode fazer o que você anda fazendo. Você tem um pecado de estimação que você sabe que não agrada o coração de Deus, mas você não abre mão dele. Eu tenho meu pecado de estimação. Todos nós temos. A gente sabe que não agrada a Deus. Aí tem a parte do medo. A gente deixa de ser ousada, de cumprir os nossos planos, de fazer as coisas que a gente quer. Por quê? Porque a gente está com medo. O povo ficava com medo. Será que Deus vai mesmo fazer? Mesmo Deus já tendo feito várias vezes. Será que Deus vai fazer mesmo? Carros de ferro. Hoje, o que pode ser os carros de ferro? Carros de ferro naquela época era a mais temida do armamento. Era assim, o que mostrava poderio militar. Eles tinham 900 carros de ferro. Eles eram potentes. O que são os carros de ferro dos dias atuais? Você já parou para pensar no que são os carros de ferro dos dias atuais? Porque aquele povo de Israel, nos dias atuais, somos eu e você. Estamos escravizados. E o que tem nos escravizado? O que eu falei no início da live? Que a gente está viciado. Nós temos o vício, a escravidão, nesse aparelhinho aqui, ó, que você está me assistindo. A tecnologia virou o nosso maior escravizador. Em vez da gente usar ela em nosso favor, ela que usa a gente. Em vez da gente usar o algoritmo a nosso favor, é o algoritmo que nos domina. Você já tinha parado para pensar no quão escrava você está desse celular? Quantos perfis de rede social você segue no seu Instagram, no seu TikTok, que te trazem entretenimento vazio, que te trazem fofoca, que te trazem notícia ruim, que te trazem o desespero sobre os acontecimentos de guerra no mundo? Quando você vê esse tipo de notícia, você fica bem? Você vai fazer uma oração genuína pelo que aconteceu? Você se ajoelha e pede clamor, pede, Deus, salva aquele povo daquela guerra. É para isso que você quer ficar sabendo das notícias? Porque se não for para isso,
É melhor você nem saber. Quando você fica sabendo que teve um casal de artistas que se separou porque apareceu na sua timeline, você faz uma oração genuína, oh meu Deus, que o casamento deles seja restaurado, que eles se restabeleçam. Você faz um jejum por aquele casal? Se você não faz, se você não ora por eles, se você não clama, é melhor você nem ficar sabendo. Isso não faz bem pra você. Aí a gente é acessado, a gente acessa um monte de informação. Aí uma hora tá triste, uma hora tá feliz, outra hora tá emocionado, outra hora tá rindo. O nosso cérebro nem consegue acompanhar. É muita informação, é o tempo inteiro, ó. E aí, ao invés de você usar o seu tempo na internet de qualidade, hoje você me fala que você não tem tempo de ler um livro. Hoje você me fala que você não tem tempo de fazer uma academia. Hoje você me fala que não tem tempo de aprender um idioma novo. Hoje você me fala que não tem tempo de ler a Bíblia. Mas se eu te pedir um print de quantas horas você passa no Instagram? Quantas horas você passa no Instagram por dia? Não é que você não tem tempo. É que você não está sabendo usar o seu tempo. É que você não está sabendo priorizar as coisas de Deus. Quando você deixa de seguir esse tipo de perfil, quando você deixa de consumir esse tipo de conteúdo e dar lugar para conteúdos de mentores, de pastores, de pregadores, ministros, padres, perfis que te edificam, de diáconos, gente que produz conteúdo que vai te fortalecer. Você pode passar as mesmas 3 horas no seu Instagram por dia, mas o nível de conteúdo que você consome, se você conseguir selecionar isso com intencionalidade, vai ser totalmente diferente. Você não vai se tornar escrava do mundo. Você não vai começar a visualizar as coisas com a mentalidade do mundo. Porque aquilo que você consome todos os dias no Instagram, você acha que você não vai ser atingida? Que aquilo não vai entrar na sua cabeça? Que você não vai começar a achar que aquilo é normal? Será? Me espanta muito quando eu vejo um cristão que se diz cristão, independente se ele é católico, se ele é evangélico, protestante, enfim, no carnaval. Me espanta. Por quê? Eu sei que eu tenho uma inclinação natural para o mal. Eu sei que Salomão caiu, que Davi caiu, que os anjos, 1/3 dos anjos caíram e foram junto com Lúcifer pro inferno, que escolheram seguir Lúcifer. Os anjos foram feitos, são criaturas feitas para adorarem o Senhor, que conhece o poder do Espírito Santo, que conhece o tamanho da grandiosidade de Deus. E esses seres que conhecem de perto escolheram 1/3 deles ficar com Lúcifer. Aí todo mundo caiu. Eu acho que eu não vou cair? Que eu tô imune? Na hora que você tá no Instagram se permitindo consumir esse tipo de conteúdo, você acha que você tá imune ao feminismo? As ideologias que se concretizaram dentro do feminismo, que não são sobre... A gente não tá aqui falando sobre o direito de trabalhar, o direito de usar calça jeans, o direito de voto, não tem nada a ver com feminismo isso. Isso é o que algumas pessoas acham eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas, quando a mulher começa a bater no peito para falar que ela tem a necessidade de ser independente, que ela não é submissa a coisa nenhuma, que ela prefere não ter filhos porque ela tem uma carreira para priorizar, que os filhos dela não tem problema nenhum ter a criação terceirizada porque ela está priorizando a carreira. Porque uma coisa é você trabalhar por necessidade, Deus conhece o seu coração. Outra coisa é você trabalhar por motivos egoístas, aonde você vai se satisfazer. E por que você acha que você tem feito o que você tem feito? Por que você acha que você tem dificuldade de ser submissa? Por que você acha que você se sente humilhada se você precisar pedir pro seu marido alguma coisa? Nossa, eu tenho que pedir para ele. Se eu parar de trabalhar, eu vou ter que pedir pro meu marido. Por quê? Porque você tá na internet tá cheia de gente te falando que isso é errado. Isso é errado. Que absurdo. A mulher tem que trabalhar mesmo. E os homens começaram a comprar esse discurso. A mulher tem que trabalhar mesmo, tem que ter parceria. Tem que ter parceria ali. Então,
Naquela época, naquele tempo, eram os carros de ferro. Nesse tempo de hoje, o que está escravizando o nosso povo é a tecnologia. E teve uma coisa, tem uma passagem interessante. Um livro antes, em Deuteronômio, antes de Josué, tem um livro de Deuteronômio com o seguinte versículo, no capítulo 28, 68, versículo 68. O Senhor te fará voltar ao Egito. Sereis ali oferecidos para venda como escravos aos vossos inimigos. Aqui é o seguinte. Deus já te salvou. Deus já salvou aquele povo de Israel. Deus já deu uma oportunidade para eles terem liberdade. Antes eles estavam sendo escravizados no Egito. Agora eles estão sendo escravizados e oprimidos em Canaã, na terra que foi prometida. Qual que é a sua terra prometida hoje que você está sendo escravizada nela, mulher de Deus? É na sua família? É dentro de casa porque você está sem instrução? Você está sem discernimento espiritual? Você entende? Deus já te salvou, Deus já te deu a bênção, só que você está usando a sua bênção contra você. Hoje, na situação de hoje, se você não se sente realizada, 100% plena, é porque Deus já te deu algo e você não está sabendo usar. Ele já te deu a bênção e você não está sabendo usar essa bênção. Temos muitas distrações aqui, ó. Distração. Temos que ser intencionais nas redes sociais, porque é muita distração. Carnaval não é festa cristã. Não é festa cristã. Eu não tô aqui sendo a puritana de falar isso. É porque é lógico, é racional. Você olhar para aquilo e falar que aquilo não é um ambiente em que eu devo estar. Ah, Juana, eu estou indo lá evangelizar. Mentira! Mentira! Assume que você quer ir porque todo mundo vai, que suas amigas vão e você tá com as amigas erradas. E você não é o poder de influência de falar, não, amigas, em vez de ir pra lá, vamos pro retiro da igreja. Lá a gente vai ser edificada. Lá a gente vai aprender muito mais sobre casamento, sobre nós mesmas, sobre Deus. Não mente pra você mesma, não mente. Não mente que, não, tudo bem, é só eu não fazer nada. Você é contaminada pelo ambiente. Não mente que você tá indo lá só pra passar uma rapidinho, só pra ir rapidinho, só pra, porque, né, os amigos são todos lá. Troca de amigos. Mas pra isso tem que ser muito corajosa. Tem que ser muito corajosa pra trocar de amigos. Pra ser amiga de quem é amigo de Jesus. Você sozinha, você não vai conseguir. Se você estiver sozinha num grupo onde só você fala de Deus, você vai parar de falar de Deus. Se você tá num grupo de amigas que só você vai pra igreja, aos poucos você vai parar de ir pra igreja. Você tá entendendo? Se você só segue perfis, se você não é só segue, às vezes você fala assim, não, eu sigo um perfil ou outro, o Pablo Marçal, a Camila Vieira, a Camila Barros, a Viviane Martinelli, a Thalita Pereira, eu sigo esses perfis, tá, mas são 10. E dos 2.000 pessoas que você segue no Instagram, quais são as outras? Não vamos falar de 2.000, não vamos falar de 500. Que geralmente quem segue 500 perfis é pouco. Eu não sei quantos perfis você segue, mas eu tenho quase certeza que é mais de 500. Desses 500, quantos são intencionais em te trazer palavras que te edificam? Que vão mudar a sua mentalidade, que vão trabalhar a sua prosperidade, que vão falar de empreendedorismo para te libertar dessa escassez que você vive financeira hoje? E numa mente fechada sobre o trabalho, sobre você não poder sair desse emprego que te paga mal, só que você não sabe como fazer outra coisa. Tô saindo, tô fugindo do tema. Fuga o tema total, gente. Se fosse redação aqui, já era. Mas vamos lá. Continuando. Tem uma parte, tem um versículo, tem um louvor diante do trono. Que é a parte do André Valadão que ele canta. Eu acho que é a parte do André Valadão que ele fala assim. E o povo, que é um versículo bíblico. E o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e entrar na presença de Deus. Não vou lembrar como que é o louvor. Mas o versículo está anotado aqui. E se o meu povo que se chama pelo meu nome
se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Eu perguntei lá no grupo, lá na comunidade, essa semana eu acho que foi segunda-feira. Falei, você sabe o que significa conversão? O ato de se converter? Por que eu fiz essa pergunta? Porque na semana passada eu recebi a inscrição de uma aluna da mentoria e ela estava me falando dela e ela falou assim, porque eu me converti recentemente, eu fui muitos anos diaconisa na igreja católica e eu me converti. Aí eu falei, o que você quer dizer com se converteu? Eu sabia o que ela queria dizer, mas eu queria que ela dissesse em voz alta, para eu fazer os meus questionamentos. Eu falei, o que você quer dizer com se converteu? Aí ela, eu me converti, eu aceitei Jesus. Eu falei, no seu tempo de diaconisa você estava servindo a quem? Ela, não, é porque eu era católica. Aí agora eu sou evangélica. E aqui eu não estou defendendo a bandeira A nem B. Quem me conhece sabe que aqui em casa somos um casal cristão, católico protestante. Tem dos dois. Isso não dá certo. É outra história, tema para outra live. Mas aqui eu tenho a minha base cristã evangélica e o Gustavo tem a base cristã católica. E a gente consegue fazer isso funcionar tão bem porque a gente entende e aprende um com o outro. E a gente vê que as pessoas que têm preconceito ou com um ou com outro é porque na verdade não tem conhecimento acerca daquilo. Mas vamos lá. Ela me falou, né? Eu me converti. Eu falei, você enquanto diaconisa, você passou quantos anos sendo diaconisa? Passei, sei lá, eu acho que 5, 7 anos sendo diaconisa na igreja católica. E lá você estava servindo a quem, se não era Jesus? Aí ela, não, é porque agora eu me batizei nas águas. Eu falei, você não era batizada, não? Você não se batizou na igreja católica? Não, mas eu era bem pequenininha, mas você não fez a crisma? A crisma não é a confirmação, não é quando o batismo, entendendo o que ele significa? A internet tá boa? Travou aqui pra mim. Travou aqui pra mim. A internet travou aqui pra mim. Calma lá, gente. Eu vou fechar esse assunto aqui rapidinho. Me dá mais 5, 10 minutinhos. Melhorou? Vamos ver se melhora. Se melhora. Fiquei com calor, gente. Me deu calor essa conversa. Fiquei nervosa. Voltamos. Me diga aqui. Eclésia voltou? Agora melhorou. Mas ainda tá ruim? Me diz aí. Então, eu quero o seguinte. Não, melhorou. Se melhorou, melhorou, né? Como é que eu falo agora melhorou e pergunto se tá ruim ainda? Então é o seguinte. Vamos ficar... Vamos nos apegar ao povo de Israel e voltar pra gente. O versículo. Se o meu povo não é o povo de outras tribos, não é o povo de outras religiões, não é o povo das matrizes africanas, não é o povo que não acredita em Deus. É o meu povo, aqui fala o meu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter, eu estava falando da conversão. Se converter. Conversão, vamos lá. Linha reta. Converti daquele caminho. Eu estava andando em linha reta e aí eu converti. Fiz um contorno ali, eu converti. Pode ser por cima, pode ser por baixo. O objetivo da conversão é que o seu caminho que antes você tinha, que era no mundo, agora ele vai ser pro alto. Você estava andando pra frente. Vamos colocar aqui, a conversão é o seguinte, você estava andando pra frente, olhando pra frente, olhando pra frente, olhando pra frente. Aí quando você conhece a Jesus verdadeiramente, e isso independe se você é católico, se você é evangélico, quando você conhece a Jesus verdadeiramente, você para de andar pra frente e você converte o seu caminho pro alto.
para Jesus. Então você precisa se converter. E a conversão, ela tá nas suas ações. Ela não tá na sua palavra de falar, me converti, eu aceitei Jesus quando eu era criança, eu tenho intimidade. Não, a sua conversão, ela é diária. A sua conversão é na forma que você conversa com as pessoas. A sua conversão é na forma que você trata com seu marido, na forma que você cria seus filhos, na forma que você serve no seu trabalho. A sua verdadeira conversão, ela é diária. E o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter. Vamos falar do se humilhar. Semana passada, uma seguidora que quis a minha ajuda, mas depois falou que ia dar conta do jeito dela, falou pra mim que, eu consegui, meu marido voltou pra casa. Eu, que bom, fico tão feliz. Eu achava que ia demorar, né? Porque eu conheci o contexto, eu vi ali, eu achava que ia demorar. Mas me conta, como é que foi que vocês voltaram? Aí ela, não, eu vi uma pregação, e aí a pregação dizia que a gente tem que se humilhar. Aí eu, aí eu liguei pra ele, aí eu entendi que eu precisava me humilhar e falar pra ele voltar pra casa. Ele voltou um pouco contrariado, mas é melhor ele lá do que fora, né? Aí eu, mas rapaz, era pra se humilhar pra Deus. Não era pra se humilhar pro marido, não. As pessoas são convenientes naquilo que elas querem entender do que está escrito na palavra. Tem um monte de gente que é conveniente com o que está escrito e o que realmente faz. O se humilhar é você saber que você é pecadora, que você não sabe de nada, que você precisa buscar conhecimento, a verdade todos os dias, que você, para você servir a Ele, você precisa buscar pessoas que vivem aquilo que você quer viver e aprender com elas. O se humilhar na presença de Deus é você entender a sua pequenez. Tem algumas mulheres que vêm conversar comigo e às vezes eu falo assim, mas você já experimentou fazer isso? Já sim. Mas você já fez isso? Não, eu tô fazendo tudo certo, mas a minha vida tá dando errado. Será? Será mesmo? Que você sabe como fazer as coisas e a culpa é dos outros? Conhecerei as árvores pelos frutos. Deus conhece a árvore pelo fruto. Eu conheço você e o que você faz pelo seu fruto. O que é o fruto? É o seu resultado. O que você tem vivido? Que deserto que você está vivendo? Esse deserto também é um fruto. Raríssimos são os desertos em que Deus coloca ali na tua vida para você, sem você ter plantado ele. Sem você ter feito por onde está passando por aquilo. Raríssimas são as vezes. Jó foi um desses casos. Mas a maioria das vezes, os desertos são consequências das nossas escolhas ou omissões. Quando a gente decide se omitir, logo lá na frente essa conta vai chegar. Quando a gente age pelo impulso, pela tolice, pela ignorância, pela falta de conhecimento, essa conta vai chegar. E quando a gente lê a palavra, está escrito se humilhar é agir, é se movimentar, é entender o quão pequeno você é e ir atrás de quem pode te ajudar. Não é se humilhar para pessoas, é se humilhar para Deus e você agir dessa forma. Você agir como tal. Você agir como uma pessoa que sabe que é pequena. Quanto menor eu sou, mais perto daquilo que Deus quer de mim. Quanto mais pequeno eu me enxergo, mais próximo de ter um coração ensinável e moldável, que me expõe ao processo de lapidação. E aí a Agi lembrou qual era o louvor. E eu quero dizer para vocês que eu nem comecei o conteúdo de Débora. E já tem 1 hora de live. E eu quero usar esse momento para você ouvir esse louvor. E entender o tamanho da sua pequenez. Eu sou muito pequena. Eu não sei nada. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei de nada. Quanto mais eu estudo a Bíblia, eu falo, meu Deus, como eu sou tola. Como eu sou ignorante. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu falo assim, gente, como que eu não sabia disso aqui antes? Como que eu não tinha lido isso aqui antes? Como que eu não percebi?
que já estava escrito tudo isso que eu estou vivendo hoje. Porque aqui, olha só, o Senhor te fará voltar ao Egito. Sereis ali oferecidos para venda como escravos aos vossos inimigos. Essa passagem foi 2 capítulos antes do capítulo que a gente está estudando. 2 capítulos não, 2 livros antes. Foi em Deuteronômio que foi escrito isso. Que foi dito naquele contexto. 2 livros depois, passou Josué, chegou em Juízes. E lá eles estão vivendo a escravidão. O ciclo se repete. Você precisa quebrar ciclos. Você precisa romper padrões. A gente não tem mais tempo. A vida é uma só. Se você crê na mesma coisa que eu, a gente crê que a vida é uma só. Que Deus soprou o Espírito. Nós entramos, fomos fecundados. Ele olha pra gente desde o embrião e a gente tem uma vida. Uma única vida. E se a gente não vive essa única vida dentro do propósito que Ele nos coloca, com a ativação dos dons, com a profecia, essa vida é passageira demais. Essa vida é pequena demais, distante de tudo que Ele tem. Quando a gente está com a mentalidade nas coisas do mundo, os problemas são maiores do que nós. Os desertos são maiores do que nós. Eu tô com duas mentoradas, 2 alunas, que as 2 estão vivendo momentos diferentes, mas as 2 estão próximas de reconciliar. Eu já conheço o cenário. E eu profetizo na vida delas. Quantos dias? Porque foi assim comigo uma vez. Já fizeram isso comigo e funciona. Conta os dias. Nesses casos específicos, conta os dias. Mas não se desespere. Porque vai ter algum momento que você vai achar que tá tudo longe, tá tudo distante. E aí, hoje foi o dia das 2 virem pra mim, Ana, eu acho que ele desistiu, que ele não vai voltar mais não. Calma. Quem se move pelo que vê, não vive aquilo que quer viver. Você precisa abrir mão de você, precisa matar a sua carne. Pede para Deus escutar o seu clamor. Mais do que o ar que você respira, que você sinta a necessidade da presença dele todos os dias, de aprender, de consumir a palavra dele. Distante de Deus, o nosso casamento entra em crise, nossos filhos entram em crise. Nossas amizades, a gente não sabe escolher elas quando estamos distante de Deus. As nossas alianças, quando nós não estamos na presença de Deus, me afastar de ti. As lutas vão te afastar dele. Me cegar, mas eu não vou desistir. Me ajuda, meu Deus, porque eu sou tão pequena. Eu sou tão nada. Mas eu quero permanecer. E aí aqui, esse louvor tem só 15 minutos. E eu queria chegar na parte do André Valadão. Mas eu não sei se eu vou chegar. Eu sei que toda vez que eu ouço louvor eu tenho vontade de chorar. E eu não vou conseguir concluir. Concluir não, eu fiz a parte 1. A parte 1 eu fiz. eu fiz essa parte aqui, ó. Aí, quinta-feira que vem vai ser essa parte aqui. Você tá vendo? Aí a gente vai entrar na Débora. E eu não conseguia falar só de Débora, igual eu vi todas as pregações, começando direto, falando dela, sem trazer esse contexto e explicar, porque você ia só ouvir e não ia assimilar a grandiosidade que foi essa mulher, a forma que ela agiu, o contexto em que ela estava e as virtudes que ela trazia. Então, você que está aqui nesse momento, eu quero agradecer por você ter ficado comigo, quero te parabenizar por ter
calado, silenciado as distrações que o seu celular te dá e ter permanecido aqui comigo. Na semana que vem a gente vai de fato entrar direto já em Débora, sem contextualização, sem introdução, porque a gente já fez essa introdução agora. Então, passa essa live para outras mulheres. Seja um agente multiplicador. Não retém esse conteúdo só para você. Se fez sentido para você, vai fazer sentido para sua amiga também. Manda para ela. E aí chama ela para estar aqui na quinta-feira que vem, que a gente vai concluir esse assunto. Então assiste a live que vai ficar gravada. E aí semana que vem a gente já entra direto para falar de Débora. E eu não imaginava que a história de Débora ia me render 2 lives. mas a gente precisa se debruçar mais sobre a palavra de Deus. A gente precisa entender que a gente não sabe de nada. E quando a gente vai para as escrituras, a gente fala assim, estamos repetindo o padrão. Eu estou repetindo o padrão, você está repetindo o padrão. Toda vez que a gente está num deserto, é porque a gente foi desobediente, sim. A gente plantou coisas ruins na hora de plantar aquilo que era bom. E muitas das vezes foi por falta de instrução, foi por falta de conhecimento. E a culpa não é de ninguém, senão a minha culpa. Se eu não tenho conhecimento e o conhecimento está aqui, se a instrução está no YouTube, ao invés de você passar horas nas redes sociais buscando instrução, você está horas nas redes sociais vendo meme de cachorrinho, de bebê bonitinho, fofinho. Aí quando você entra na crise do seu casamento, numa crise de identidade, a crise profissional, a culpa não é de mais ninguém, senão sua. Ai, Ruana, você não sabe como é que foi a minha infância. Minha mãe me maltratou, ela disse que eu não ia ser nada. Não. A sua identidade precisa ser ativada. Se você ainda carrega aquilo que te disseram sobre você, você está no papel de vítima. Vitimismo. Quando você decide perdoar o que te disseram. Quando você decide perdoar tudo aquilo que você viveu, que te impede de romper, de prosperar. Quando você se permite ser bloqueada, você vive num ciclo de autossabotagem. Você vive num ciclo de escassez. Escassez das abundâncias que próprio Deus quer te disponibilizar. Tanta mentira e falsidade, máscaras no meu rosto me fazem morrer. Que nessa noite você tenha um estalo. Por dentro estou vazio, fedendo como um sepulcro caiado. Eu acho que isso fede muito. Arrancar essa sujeira. Senhor, enche a minha vida. Preciso de ti. Você não precisa que seu marido volte para casa, você não precisa de um novo emprego, você não precisa trocar de carro, você não precisa uma oportunidade nova. Você só precisa de Deus. Você só precisa se converter a Ele de verdade. Independente de quantos anos de igreja você tem. Independente de quantas vezes você leu a Bíblia. Ai, eu já li a Bíblia toda. Você já leu a Bíblia toda? Já me perguntaram isso esses dias. Eu já li a Bíblia toda. Você já leu a Bíblia toda? Se converta. Para de olhar para frente e começa a olhar para o alto. Pede para Ele instrução. Pede para Ele direção. Pede para Ele discernimento, sensibilidade, para você entender o que Ele está dizendo. Atrai-me ao relacionamento. Atrai-me. Eu tô aqui como um burrinho. Eu tô aqui como um burrinho para te entregar. A gente precisa da conversão genuína e verdadeira. A gente precisa se libertar daquilo que está escravizando a gente. E o que tem escravizado a gente mais do que tudo
É a nossa falta de conhecimento. É a nossa ignorância que nos torna escassas, depressivas, ansiosas, sem direção, sem sonhos, com sonhos frustrados. Se converta genuinamente. Chama ele para o relacionamento. Conversa com ele. Ele quer te conhecer, ele já te conhece, mas ele quer conversar, ele quer ter relacionamento. O que eu mais atendo hoje são mulheres que são religiosas. Eu vou à missa todo domingo. Eu vou para a igreja com meu marido. Às vezes a gente vai, às vezes a gente não vai. Não seja religiosa. Não seja religiosa. Tenha relacionamento. Relacionamento íntimo, verdadeiro, genuíno. Aquele que você entende a direção. Quinta-feira que vem, às 19 horas, estaremos aqui, nesse mesmo canal, para estudar Débora, de verdade. O contexto agora você já sabe. Era um tempo onde não tinha um rei, onde eram juízes. Débora era escolhida para salvar aquele povo de 20 anos de escravidão e opressão e maldade, crueldade. Como que ela fez isso? E a gente vai estudar na palavra na semana que vem. Obrigada. Obrigada. Forte, é uma libertação mesmo. É mesmo. Deus nosso, atrai-nos para um relacionamento íntimo e sincero. Obrigada, Késia, Eclésia, mamãe, Karina, Carol, Vânia, Natália, todas vocês preciosas. É um prazer estar aqui para te servir. Chama alguém para estar aqui na quinta que vem. Que vai ser forte. Se você achou que hoje foi bom, eu tenho certeza que semana que vem vai ser mais forte ainda, mais poderoso ainda. Porque esse estudo de Débora, ele mexeu muito comigo. E se ele mexeu comigo, ele vai mexer com você também. Porque Deus vem tratando em mim para que eu possa levar para você. Tá bom? Beijo. Tem alguém que quer falar alguma coisa? É porque eu tenho que levantar para desligar. Então antes de eu levantar para desligar, se você quer falar alguma coisa, é o momento. Não queria estender mais, que eu prometi fazer 1 hora de live. E a gente vai fazer 1h30 já quase. Então, amo mãe, amo mãe. Minha mãe tá aqui, sempre tá aqui acompanhando. E meu filho começou a chorar fortemente agora. Eu tenho que ir lá dar um mamazinho pra ele de novo. Tchau, meninas. Um beijo. Quem não tá na comunidade Lapidando Mulheres, entra pelo link da bio, que lá a gente concentra todos os nossos estudos e conversa sobre esses temas e outros muitos mais. Um beijo.